A história de Esparta, da fundação à queda. 5. A história de Esparta é uma das mais fascinantes da antiguidade. Durante séculos, ela foi considerada a cidade-estado militar mais poderosa da Grécia, mas sua ascensão e queda foram resultado de uma combinação de guerras, política e mudanças sociais. 1. A fundação de Esparta, cerca de 1000 a 900 a.C. Após o colapso da civilização micênica, por volta de 1200 a.C., tribos gregas conhecidas como dórios migraram para o sul da Grécia. Esses povos estabeleceram-se no vale do rio Eurotas, na região da Lacônia. Em vez de construir uma única cidade planejada, uniram 4 ou 5 aldeias que acabaram formando Esparta. A tradição atribui a fundação ao lendário rei Lacedemon, cujo nome também deu origem ao termo Lacedemônia, usado para designar o território espartano. No início, Esparta era semelhante a outras cidades gregas, com agricultura, comércio e reis locais. 2. A Constituição de Licurgo VI. Por volta do século VIII a.C., segundo a tradição, surgiu o legislador Licurgo. Embora muitos historiadores discutam se ele realmente existiu, as reformas atribuídas a ele moldaram a sociedade espartana. Entre elas, criação da agogê, o rígido sistema de educação militar, igualdade política entre os cidadãos espartanos, proibição do luxo excessivo, fortalecimento do exército, divisão do governo entre 2 reis, 5 éforos, a gerúsia, conselho de anciãos, a assembleia dos cidadãos. Toda a sociedade passou a existir para sustentar um exército permanente. 3. A conquista da Messênia. Entre os séculos VIII e VII a.C., Esparta iniciou guerras contra a rica região da Messênia. Após décadas de combates, venceu. Os habitantes conquistados tornaram-se ilotas, uma população submetida ao Estado. Eles cultivavam as terras e entregavam grande parte da produção aos cidadãos espartanos. Isso permitiu que os espartanos se dedicassem quase exclusivamente ao treinamento militar. Como os ilotas eram muito mais numerosos que os cidadãos, Esparta vivia com medo de revoltas. 4. A sociedade espartana. Ela era dividida em 3 grupos: espartíatas, os cidadãos plenos. Eram soldados profissionais e tinham direitos políticos. Periecos, homens livres que moravam ao redor da cidade. Podiam comerciar e produzir armas, mas não participavam do governo. Ilotas, servos pertencentes ao Estado, eram obrigados a trabalhar para sustentar Esparta. 5. O treinamento militar. Os meninos ingressavam na agogê aos 7 anos. Recebiam pouca comida, treinamento físico intenso, disciplina rigorosa, educação voltada para a guerra, resistência à dor. Aos 20 anos tornavam-se soldados. Aos 30, podiam participar plenamente da política. Mesmo casados, continuavam vivendo em alojamentos militares durante muitos anos. 6. As guerras médicas, 490 a 479 a.C. 4. No século V a.C., o Império Aquemênida tentou conquistar a Grécia. Em 480 a.C., ocorreu a famosa Passo das Termópilas. O rei Leônidas I liderou cerca de 300 espartanos, acompanhados por milhares de aliados gregos. Durante 3 dias resistiram ao enorme exército persa comandado por Xerxes I. Após serem traídos por um guia local, foram cercados. Leônidas e seus homens morreram lutando. Embora tenham perdido a batalha, sua resistência elevou o moral dos gregos. No ano seguinte, os persas foram definitivamente derrotados. 7. O auge de Esparta. Depois das guerras médicas, Esparta tornou-se a maior potência terrestre da Grécia. Ela liderava a Liga do Peloponeso, composta por diversas cidades aliadas. Seu principal rival passou a ser Atenas, potência naval e comercial. 8. A Guerra do Peloponeso.
431 a 404 a.C. Durante quase 30 anos, Atenas e Esparta travaram uma guerra devastadora. Esparta possuía o melhor exército terrestre. Atenas dominava os mares. Após muitos anos de conflitos, epidemias e batalhas, Esparta venceu em 404 a.C. Atenas rendeu-se. Nesse momento, Esparta alcançou o auge de seu poder. 9. O começo do declínio. A vitória trouxe problemas. Esparta passou a governar outras cidades com dureza. Muitos antigos aliados revoltaram-se. Além disso, havia cada vez menos cidadãos espartanos. A riqueza ficou concentrada em poucas famílias. O sistema baseado nos ilotas tornou-se instável. Esparta nunca conseguiu adaptar sua economia ao novo cenário político. 10. A derrota para Tebas 5. Em 371 a.C., ocorreu a decisiva Batalha de Leuctra. O general tebano Epaminondas derrotou o exército espartano. Foi a primeira grande derrota militar de Esparta em campo aberto. Depois disso, a Messênia tornou-se independente. Milhares de ilotas foram libertados. Esparta perdeu boa parte de sua riqueza agrícola. Ela nunca recuperou seu antigo poder. 11. A dominação macedônica. Em 338 a.C., o rei Filipe II da Macedônia derrotou as principais cidades gregas na Batalha de Queroneia. Esparta não participou da batalha, mas acabou isolada politicamente. Depois, seu filho Alexandre o Grande conquistou o vasto Império Persa. Esparta tornou-se uma potência regional sem grande influência. 12. O domínio romano. Em 146 a.C., Roma passou a controlar a Grécia. Esparta foi incorporada ao domínio romano. Curiosamente, os romanos admiravam a disciplina espartana. A cidade transformou-se em uma espécie de destino turístico da antiguidade, onde visitantes assistiam demonstrações das antigas tradições militares. 13. O fim de Esparta. Ao longo dos séculos seguintes, Esparta perdeu importância. Durante o período do Império Romano e depois do Império Bizantino, a cidade foi sendo abandonada. Hoje restam apenas ruínas da antiga cidade, enquanto a moderna Esparta foi construída nas proximidades, no século XIX. Legado. Apesar de sua queda, Esparta deixou um enorme legado. O ideal de disciplina militar, a famosa falange hoplita, a educação baseada na resistência física, o exemplo das Termópilas, símbolo de coragem, influência duradoura na cultura, na literatura e no cinema. Sua história mostra como uma sociedade altamente especializada na guerra conseguiu dominar a Grécia por um período, mas também como a rigidez de seu sistema político e social dificultou sua adaptação às mudanças, contribuindo para seu declínio.